A Conquista das Virtudes, para uma Vida Realizada. Páginas 85 a 90. Francisco Fausto. Guia Como Adquirir Fortaleza. Pode-se dizer que existem 3 forças com as quais podemos conquistar a virtude da fortaleza. Não basta ter uma ou 2 delas, é preciso as 3. Primeira, a força do ideal. Somente quem possui um motivo poderoso, um ideal pelo qual vale a pena viver e morrer, pode ter a virtude cristã da fortaleza, que inclui a coragem para lançar-se e a firmeza para suportar. Em uma sala da sede central do Opus Dei em Roma, São José Maria Escrivá mandou colocar como friso ao longo do teto a frase "vale a pena", repetida várias vezes. Um visitante lhe perguntou por que a frase estava tão repetida e ele respondeu: "Porque, mesmo assim, há alguns que não percebem isso." Uma vida sem ideal é triste, facilmente se desintegra e se perde na fraqueza e na preguiça. Nietzsche afirmou, e desta vez ele estava certo, quem tem um porquê para viver enfrenta qualquer como. A força da fé. A fé nos fortalece para enfrentar desafios, inspirando-nos a ter confiança na presença de Deus em nossa vida. Como diz a Bíblia, o Senhor é minha força e meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Êxodo 15:2. Outro exemplo bíblico é o Salmo 27:1, que diz: "O Senhor é minha luz e minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei?" Essa certeza de que Deus nos apoia torna mais fácil suportar dificuldades e enfrentar obstáculos. Tesfan, a força da vontade. Finalmente, a terceira força é a força da vontade disciplinada, que consiste em trabalhar diariamente para aperfeiçoar nosso caráter e adquirir hábitos de perseverança. Isso é fundamental para manter-se firme no caminho do bem, especialmente nos momentos em que as dificuldades e tentações são grandes. Conclusão. A fortaleza como virtude não se conquista de forma isolada. Exige que unamos o ideal, a fé em Deus e a vontade disciplinada para superar desafios e crescer como pessoas. Quando temos esses 3 elementos, temos uma base sólida para enfrentar as dificuldades da vida e conquistar uma felicidade verdadeira e duradoura. É penoso ver tanta gente sem um porquê na vida. São José Maria Escrivá escreveu: "Não gostariam de gritar para a juventude que está ao seu redor: loucos! Larguem essas coisas mundanas que diminuem o coração e muitas vezes o corrompem. Larguem isso e venham conosco, atrás do amor." Esse amor, com A maiúsculo, é o grande ideal do cristão. Aquele que o conhece, que o assume e se entusiasma por ele, renova suas forças, cria asas como as da águia, corre e não se cansa, caminha e nunca se esgota. Como diz Isaías: "Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam." Quem conhece Cristo, quem se apaixonou por Ele e fez dele o seu ideal, pois isso é ser cristão, entende, por experiência, as palavras do Cântico dos Cânticos. O amor é forte como a morte. Suas chamas são chamas de fogo, labaredas divinas. Águas torrenciais não podem apagar o amor. Cântico dos Cânticos 8. A segurança da fé. Alguns passam pela vida como se estivessem num túnel e não compreendem o esplendor, a segurança e o calor do sol da fé. Quer ver ao vivo esse esplendor, segurança e calor da fé? Vamos ouvir as experiências de São Paulo, um exemplo impressionante de fortaleza. Ele diz: "Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou." São Paulo era um otimista por natureza? Não. Ele conhecia bem sua fraqueza. Na mesma carta aos Romanos, ele falou sobre isso: "Quem me livrará deste corpo de morte?" Romanos 7. Ele também escreveu aos Coríntios sobre uma dificuldade, provavelmente uma doença, que o limitava e às vezes o prostrava, prejudicando seu trabalho. Sentindo-se incapaz de superar esse mal, ele dirigiu a Cristo uma oração cheia de humildade e fé. Por 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Mas ele me disse: "Minha graça te basta, pois é na fraqueza que a minha força se manifesta plenamente." 2 Coríntios 12:8-9. Depois disso, São Paulo escreveu: "Alegro-me nas minhas fraquezas, pois, quando me sinto fraco, então é que sou forte." E com o coração cheio de confiança em Deus, ele desafiava as provações e dificuldades, afirmando: "Tudo posso naquele que me fortalece." A fonte da fortaleza cristã.
Essa é a grande fonte da fortaleza cristã, a confiança total em Deus. Como o salmista diz, pois tu és, ó Deus, a minha fortaleza. 2. Essa confiança se manifesta na oração cheia de fé e constância e na luta perseverante para corresponder à ajuda divina. Essa luta é precisamente a terceira força para conquistar a fortaleza. A têmpera do sacrifício. A virtude humana da fortaleza, como todas as virtudes morais, se consolida e cresce com o nosso esforço contínuo. Já vimos que o catecismo ressalta que as virtudes morais são adquiridas humanamente, por atos deliberados, com todas as forças sensíveis e espirituais. Catecismo da Igreja Católica, no 1804-1803. Quando lutamos com fé e amor, a graça do Espírito Santo as eleva e sobrenaturaliza, ver capítulos 9 e 10. A prática de realizar atos deliberados de fortaleza exige necessariamente sacrifício, a mortificação da preguiça e das outras fraquezas mencionadas no capítulo anterior. Mais uma vez, é preciso repetir: onde não há mortificação, não há virtude. Caminho, N. 180. Se queremos ser fortes, contamos primeiro com a fortaleza de Deus e depois buscamos com generosidade e sem medo as mortificações concretas de que precisamos para vencer a falta de firmeza de caráter e o pouco espírito de sacrifício. Abaixo alguns pensamentos do livro Caminho que podem servir como orientação. Acostume-se a dizer que não. Neste contexto, o não se refere às tentações de facilidade e covardia. Vontade, energia. Exemplo. O que é preciso fazer? Faça, sem hesitar, sem desculpas. Ou seja, sem concessões nem desculpas, por mais razoáveis que possam parecer. Suas grandes covardias de agora são, é claro, paralelas às suas pequenas covardias diárias. Você não conseguiu vencer nas coisas grandes porque não quis vencer nas pequenas. Vontade é uma característica muito importante. Não despreze as pequenas coisas, porque, através do contínuo exercício de negar-se nessas coisas, que nunca são trivialidades, você fortalecerá e dará firmeza à sua vontade com a graça de Deus para ser, em primeiro lugar, senhor de si mesmo, e depois guia, chefe, líder, para que motive, impulsione e inspire com seu exemplo, com suas palavras e com sua convicção. Questionário sobre a aquisição da fortaleza. Vivo com abertura para grandes ideais, mesmo que me sinta fraco, tendo consciência de que Deus não nos chama à mediocridade, mas à santidade. Já experimentei a força que o amor, sobretudo o amor a Deus, pode trazer para a vida, transformando alguém apático e acomodado em uma pessoa dinâmica, esforçada, criativa e generosa. Reflexões sobre a vida cristã e a fortaleza interior. Percebo que serei fraco na medida em que, mesmo na vida espiritual cristã, se me preocupo apenas em ser melhor, mas não me doar e entregar ao serviço dos outros, muitas das minhas virtudes serão mais aparentes do que reais. Confio em Deus. Lembro-me de que Cristo insistiu na necessidade da oração para recebermos as graças de que precisamos e nos mandou pedir com humildade e perseverança, confiando plenamente em Deus, nosso Pai. Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será. Marcos 11:4. Peço a fortaleza que me falta ao mesmo tempo em que me esforço por conquistá-la? Fico pessimista ao ver as minhas dificuldades e fracassos? Compreendo que, se perseverar na oração e no esforço, poderei dizer como São Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Sou generoso nas mortificações necessárias para ir desgastando, vencendo aos poucos as minhas fraquezas. Compreendo que, neste ponto, a constância, a perseverança sempre retomada com esforço, de que fala o Catecismo da Igreja Católica, é fundamental. Dou valor às pequenas mortificações que tanto ajudam a temperar e fortalecer o caráter, como, por exemplo, ser pontual, especialmente na hora de levantar e nos horários de trabalho e de estudo. Ser equilibrado e sóbrio na comida e na bebida, e também ser controlado no uso de aparelhos eletrônicos. Esforçar-me por evitar o ar de cansaço ou de aborrecimento. Desprezei sacrifícios pequenos, como ter gestos amáveis com os outros, prestar pequenos serviços, cuidar bem das coisas materiais, com a desculpa de que não tem importância, quando na realidade não é uma questão de importância, mas de amor ou falta de amor. Conclusão. Procure tirar suas conclusões e anotá-las. Guia à magnanimidade. Um traço da fortaleza. 1.
Ao começarmos a refletir sobre a virtude da fortaleza, capítulo 24, vimos que essa virtude cardeal tem como primeiro traço fundamental a capacidade de enfrentar, empreender e assumir ideais, tarefas ou deveres difíceis. Esse traço básico da fortaleza manifesta-se na coragem e, mais especificamente, na magnanimidade, que literalmente significa alma grande, grandeza de alma. Santo Tomás de Aquino escreve que o magnânimo tende para aquilo que é grande. Suma Teológica 2, 129-4. Poderíamos traduzir como lança-se ao que é grande. Notas explicativas. 1. A importância da oração. Nos Evangelhos, Cristo ensina a importância de pedir com humildade e perseverança. Lucas 11, 9-10, Marcos 11, 24. A oração é vista como um meio de nos aproximarmos de Deus e recebermos as graças para enfrentar os desafios da vida cristã. 2. Virtude da fortaleza. Segundo a tradição cristã, a fortaleza é uma das 4 virtudes cardeais, ao lado da prudência, da justiça e da temperança. Ela representa a capacidade de enfrentar o sofrimento, resistir às adversidades e perseguir o bem, apesar das dificuldades. 3. Magnanimidade. No pensamento de Santo Tomás de Aquino, a magnanimidade, que se traduz por grandeza de alma, é uma disposição de se empenhar em ações grandiosas e buscar ideais elevados, sempre a serviço do bem comum e da glória de Deus. Reflexões sobre a magnanimidade. Diz ainda o Santo Doutor que o magnânimo é difícil de contentar. Ele vai atrás da perfeição das virtudes. 129. Essa é a vitória do amor e da fortaleza sobre a pusilanimidade, alma pequena, a mesquinhez, o conformismo e o medo. Aspectos da magnanimidade. Uma descrição bastante completa da magnanimidade encontra-se no livro Amigos de Deus, no 80, de São José Maria. Vamos aproveitar trechos desse texto para meditar. A magnanimidade é a força que nos move a sair de nós mesmos, a fim de nos prepararmos para empreender obras valiosas, em benefício de todos. A primeira obra valiosa em favor de muitos é lutarmos para sermos santos, vocação de todo batizado, pois é uma grande verdade que essas crises mundiais são crises de santos. Depois existem grandes metas, objetivos, iniciativas valiosas, familiares, culturais, profissionais, patrióticas, sociais, que é preciso encarar sem medo. Não devemos esperar que outros as realizem e nos sirvam tudo pronto. Devemos colaborar ativamente. O poeta Antônio Machado, em versos famosos, nos indica o rumo a seguir. Caminhante, são teus passos o caminho e nada mais. Caminhante, não há caminho, faz-se o caminho ao andar. Quando nos sentimos hesitantes ou receosos de aspirar a essas metas elevadas, vale a pena refletir nos versos de Fernando Pessoa sobre as jornadas marítimas dos portugueses em busca da Índia. Valeu a pena. Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. O que custa, como já vimos, é superar o medo do sacrifício e do sofrimento, o mundo desconhecido além do cabo bojador, sem os quais nada grandioso pode ser alcançado. B. No homem magnânimo não há lugar para a mesquinhez. Não se encontra nele sovinice, nem cálculo egoísta, nem trapaça interesseira. Quem começa a calcular e se poupar, pensando demais se vale ou não a pena, se o esforço é grande ou pequeno, se haverá tempo ou vantagem, se compensa o sacrifício, esse nunca sairá da margem, nunca entrará na estrada ampla, permanecerá na mediocridade e passividade. Chegará ao final da vida com as mãos vazias. É interessante o que a Bíblia diz sobre as almas pequenas no livro dos Provérbios. O preguiçoso se julga mais sábio do que 7 homens que sabem responder bem. Acha-se perspicaz, mas é míope. Morre sem ver. C. O magnânimo dedica sem reservas as suas forças ao que realmente vale a pena. Ele não se contenta em dar, dá-se. Essa é a resposta vigorosa à tentação do calculismo. A alma grande é generosa. Por isso, detesta os vícios dos falsos magnânimos. A petulância, o exibicionismo, a vaidade, a ambição, a busca por compensações. Ele dá e se dá sem pedir nada em troca, praticando o ensinamento de Jesus. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. D. Magnanimidade é ânimo grande, uma alma ampla, onde cabem muitos. Essa é uma das mais belas características da magnanimidade. No coração do magnânimo cabem não apenas os familiares, amigos e colegas, mas cabem muitos. Ele tem uma visão ampla, enxerga longe, vê um vasto campo para fazer o bem e percebe que alguém, ele mesmo,
precisa ocupá-lo. Por isso sabe trabalhar para o futuro, sem a pressa de ver logo os resultados. Notas explicativas. Magnanimidade. No pensamento cristão, especialmente na filosofia de Santo Tomás de Aquino, a magnanimidade é vista como uma disposição de se empenhar em ações grandiosas e buscar ideais elevados, sempre a serviço do bem comum e da glória de Deus. Sacrifício e coragem. Superar o medo do desconhecido e do sofrimento é essencial para realizar obras de grande valor, como expressam as metáforas dos versos de Fernando Pessoa e do Cabo Bojador, o ponto mais temido pelos navegadores portugueses. 3. Generosidade autêntica. A verdadeira grandeza de alma não busca recompensa nem reconhecimento. Ela é generosa por si mesma, praticando o princípio cristão de dar sem que a mão esquerda saiba o que faz a direita. Mateus 6,3. Uma metáfora para a humildade e o desprendimento. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior, de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas, com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia, de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.